Olá pessoal, como estão vocês do nono ano? Tranquilos? Vamos para mais uma aula? Bom, gente, a aula de hoje é o capítulo 4, a economia europeia. Né? Antes de começar a aula com vocês, vou chamar a atenção de vocês sobre algumas questões. Né? Todos os países da Europa possuem a mesma economia? Como vocês podem ver, a resposta é não. Todos os países são desenvolvidos? Né? A resposta sim, né? Esses países são muito bem industrializados, né? Muito bem, economia, né? Muito forte. Claro que umas mais, outras menos, né? A gente pode encarar dessa forma. Então, outra questão, a que se deve um país possuir uma economia elevada, uma economia forte, né? Então, sobre essas questões que a gente vai poder estudar hoje, certo? Então, vamos entender, né, dentro da Europa, os países que correspondem a essa cultura rica, ou melhor, essa economia rica, esse país rico. Né? Então, a gente tem uma ideia aqui, como o primeiro a Alemanha, depois vem o Reino Unido, a França, a Itália e a Espanha. Esses 5 principais países são os mais ricos da Europa. Economia muito forte. E os fatores que contribuem para essa economia, por que eles têm essa economia muito forte, né, pessoal? Primeiro, o seu tamanho, né, tamanho territorial, logo um contingente populacional, uma densidade populacional muito grande, né, e também está relacionado a hábitos de consumo, né, que favorece a economia, favorece a indústria, né, quanto mais consumo, mais produção, mais giro da economia, certo? Bom, agora a gente vai ver o processo, né, de industrialização das potências europeias. Uma característica muito forte de uma nação rica, né, que é a indústria. A gente pode ver inicialmente com a Inglaterra, com a Revolução Industrial, que foi a invenção das máquinas, né, que revolucionou os meios de transportes, né, revolucionou tanto o transporte de pessoas quanto de carga, né, e tudo mais, muitas outras coisas. Foi a era das invenções, né, e ocorreu no século XVIII, certo? E isso, né, se deveu ao grande acúmulo de capital que a Inglaterra tinha, ou seja, muito ouro, né, constituído por meio de corsários, né, roubados da Espanha e tudo mais. Mercado consumidor, que ela tinha muitas pessoas, muitas nações que compravam, muitos povos que compravam as suas mercadorias. Depois tem a França, também veio nesse entendimento de revolução industrial, né? Só que um pouco depois que a Inglaterra, né? Já no século XX, com forte participação do Estado na criação das indústrias, né? E também uma capacidade muito grande de recursos naturais, como o minério, né? Ou melhor, o carvão mineral, né? Que era essencial para o funcionamento das máquinas, né? de combustível, né, que era o carvão. Depois veio a Alemanha, já na segunda fase da Revolução Industrial ela começa a se desenvolver, né, isso se deve à unificação do seu território, as guerras param, né, e o território que antes era dividido, né, na época do Império, agora ele é unificado, acaba, né, os principados, as regiões ali onde tinha alguns príncipes, né, e assim o território fica maior e mais forte, né? E também se deve aos recursos naturais que existiam na Alemanha, como carvão mineral, essencialmente para a indústria. Quem tinha isso, né, fazia com que o seu potencial industrial, né, fosse muito bom. E também recursos que possibilitaram, né, outros recursos que possibilitaram a geração de riqueza para o país. Bom, diante desse contexto de desenvolvimento econômico da Inglaterra, Alemanha e França, surge uma rivalidade econômica entre eles, né? Que vai resultar na Primeira Guerra Mundial, né? Um país querendo se industrializar mais do que o outro, querendo ter mais recursos minerais mais que o outro.
e também vai ser motivo da Segunda Guerra Mundial. Né? Então a economia de ambos os países ficaram, né, diante das guerras, totalmente arrasada, né, totalmente prejudicada. O país se encontrou, principalmente na Segunda Guerra Mundial, onde surgiu o Plano Marshall para reerguer essa economia, esses países, né? E assim a Europa deixou de ter guerras, né? Como foram vistas na Primeira e a Segunda, e para não abalar mais sua economia, começaram então a mais se unir economicamente, né, do que se tornarem rivais. Então, diante disso, e fazer um continente forte, eles fazem o bloco econômico, né, europeu, chamado de União Europeia, que tinha um objetivo muito simples: fortalecer sua economia, né, para não ocorrer crises, né, como ocorreram no passado. Em 2018 surge, pessoal, uma crise que vai afetar essa economia, né? E que se arrasta em muitos países até os dias de hoje. A exemplo disso chega em 2016, né? A Inglaterra ela vai propor a saída da União Europeia por meio do Brexit. O que é o Brexit? É que esse BR, né? Entende-se por Bretanha, né? Nome aí que é utilizado, conhecido também da Inglaterra, né, Grã-Bretanha, e existe saída, ou seja, saída da Inglaterra da União Europeia, do bloco europeu. Por quê? Porque a Inglaterra tinha um objetivo, que era conter a migração, os imigrantes que estavam indo muito para lá, né, porque é um país rico, então logo foi atrativo de imigrantes para poder esses imigrantes trabalharem, né, ter uma melhor condição de vida que não tem nos seus países. E então o parlamento, grande parte da população, queria que não tivesse mais a participação da Inglaterra no bloco econômico. A Inglaterra saindo, qual era a chance? Bloquear esses imigrantes, porque quem vai para lá e está no bloco europeu, você pode transitar por toda a Europa sem ser impedido, né? Com a saída da Inglaterra, isso não acontece mais. Eles vão controlar a entrada e saída de imigrantes, certo? Então ocorreu aí um preconceito, né? Tem todo um preconceito junto a isso, né? E também até a questão xenófoba, né? Exposta aí. E aí a gente vê aqui o processo de industrialização e o desenvolvimento tecnológico europeu. Então isso é fundamental para um país se tornar forte economicamente, gente. Justamente por quê? Justamente porque os países que possuem alta tecnologia possuem altos índices de emprego, possui economia forte, né? E junto com isso, pessoal, o desenvolvimento tecnológico segue por vários setores, inclusive na economia diversificada, né? No setor agrícola, nos maquinários agrícolas, né? A tecnologia está até no campo, não só nas cidades. E junto com isso, para fortalecer essa economia, tem outros setores, que é o setor de serviço, turismo, bancos e financiadoras. E também o setor industrial, voltado para o ramo automobilístico, né, produção de automóveis, vários países produzem automóvel, o naval, produção de navios, submarinos, né, e aeronaves, produção de aviões. E aqui a gente vê um título, né? Bases e fragilidades dos países meridionais. Ou seja, falamos dos países ricos, agora a gente vai falar dos países mais pobres, não tão ricos, né? Que trata-se de Portugal, Itália, tá apagando aqui, deixa eu cortar aqui um pouco. Portugal, Grécia, Espanha, Itália, né? Países que não considerados não tão ricos como nós mencionamos, que vai sofrer, são os primeiros a sofrer com uma crise econômica, não é, pessoal? Justamente pelo seu poder aquisitivo, né? A gente vai ver que durante a crise de 2008 muitas empresas faliram, né? Muitas empresas entraram em concordata, em negociação para não fechar. E o resultado disso, pessoal, é muito desemprego, né? Ocorreu nos Estados Unidos e se espalhou
pela Europa, por esses países aqui considerados mais pobres, né? Então o emprego foi muito grande nesses países. E esse país foi conhecido pela Inglaterra, jornalistas ingleses chamavam de pigs, né? Pigs, porcos ingleses, porque não sabiam cuidar da sua economia, né? E esses países tiveram que recorrer ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional Americano, para poder resgatar sua economia, pagar suas contas e tudo mais, né? E para poder pegar dinheiro com o FMI, pessoal, precisa fazer uma chamada política de austeridade. O que era a política de austeridade? Cortes de investimentos sociais. Cortes na educação, na saúde, né, nos setores mais primordiais, essenciais para a sociedade. Então, quem sofre com isso é a população sempre mais pobres, né? Porque se não fizer isso, não pega dinheiro emprestado com o FMI. Bom, gente, chegamos ao fim dessa aula. Espero que tenham gostado, né? E não esqueça de responder as atividades lá no Indigo. Ok? Até a próxima.